A paz do Senhor, meus irmãos, alunos e todos aqueles que estão assistindo esse conteúdo. Deus abençoe. Estamos reunidos aqui para mais uma aula do Instituto Bíblico de Paulínia e nessa oportunidade vou falar para a classe de teologia do nível básico. É a segunda aula e nós estamos aprendendo sobre os elementos da teologia bíblica. Então nós estamos vendo aqui ponto a ponto os estudos que compõem aí a teologia sistemática. Na aula passada nós falamos sobre teologia e hoje nós vamos falar sobre cristologia. Então, o que é o estudo cristológico ou o que é o estudo sobre cristologia? Tá? Obviamente que a própria palavra diz, né, é o estudo sobre Cristo. Tá? E de forma mais completa, para nós definirmos aqui, o estudo cristológico ele se ocupa em estudar e investigar os atributos de Jesus Cristo, tá? Tanto da sua natureza humana quanto da sua natureza divina. Então, é a investigação a respeito de Cristo dentro da sua natureza divina e dentro da sua natureza humana e o relacionamento delas. Amém? Então, dentro da cristologia, nós podemos trazer uma pergunta de Cristo, que Cristo fez aos seus discípulos aqui, aonde todo estudo teológico, toda discussão teológica, ela está exatamente em cima desse questionamento de Jesus. Quando Jesus ele chega para os seus discípulos e diz o seguinte, olha, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus queria saber a opinião que as pessoas tinham dele. E tinha ao menos ali três visões, tá, das pessoas. A primeira visão é que Cristo era um enganador. Cristo era um impostor. Tá? Não era filho de Deus, Cristo não era servo de Deus. Cristo era um enganador, alguém com interesse próprio, egoísta. Tá? A segunda visão, do segundo tipo de pessoa que olhava para Cristo, enxergava ele como um servo de Deus. Talvez como um profeta, talvez semelhante a João Batista, tá? Enxergava Cristo como um simples servo de Deus, assim como muitos foram e assim como muitos eram naquele período. Tá? E o terceiro tipo de pessoa que olhava para Cristo aqui e tinha uma visão diferenciada é o exemplo de Pedro. Porque quando Cristo pergunta, olha, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pedro responde, olha, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a resposta de Pedro enquadra o terceiro tipo de pessoa, que entendia que Cristo não era um impostor, não era um simples servo de Deus, mas era o Filho de Deus, era o Messias, era o próprio Deus. Tanto é que o próprio Cristo, respondendo a Pedro, disse o seguinte, olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, Cristo vai dizer para Pedro o seguinte, olha, diferente daqueles que me enxergam como um impostor, tá? Estou aqui parafraseando, obviamente que Cristo não disse isso. Diferente daqueles que enxergam Cristo como um simples servo de Deus, como um profeta, por exemplo, você é diferente, Pedro, sabe por quê? Porque essa resposta ela não é só sua, mas ela vem através de uma revelação do meu Pai. Foi o meu Pai que te revelou isso. Então, nós entendemos aqui que aqueles que olham para Cristo e enxergam Cristo como Filho de Deus, como Messias, como o próprio Deus, recebem uma revelação divina, ou seja, uma revelação de quem foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. É uma revelação divina. E hoje não é diferente. Muitos enxergam Cristo como um impostor, muitos enxergam Cristo como, olha, é um simples servo de Deus, ele não é igual a Deus. Mas aqueles que têm a revelação, aqueles que têm uma vida transformada pelo Espírito Santo, enxerga Cristo como Filho de Deus. E isso é uma revelação que vem dos céus. Amém, meus irmãos? Então, essa visão de Pedro, e eu creio que você tem a mesma visão, não é uma revelação natural, não é uma revelação de canais humanos, tá? Mas é uma revelação divina, extraordinariamente divina, tá? Então, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras,
nós vamos ver outros personagens bíblicos tendo a sua visão a respeito de Cristo. Aqui nós mostramos a de Pedro, né? Porque eu entendo que todo o estudo cristológico se concentra em cima dessa pergunta que Cristo fez para os discípulos e Pedro respondeu de forma extraordinária porque recebeu uma revelação. Mas o fato é que quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos ver outros personagens dando testemunho a respeito de Cristo. Um exemplo, João. João ele diz o seguinte: Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira pecado? O próprio Deus. Quem pode ser o Cordeiro de Deus? O Filho de Deus. É uma visão revelada por Deus também. Os samaritanos também tiveram uma revelação de Deus quando disseram o seguinte: olha, ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Tá? Revelação de Deus. Maria Madalena também, quando diz: ele é o meu Senhor. E o Senhor aqui, a palavra Senhor quer dizer Deus. Ele é o meu Deus. Uma revelação de Deus a respeito de Cristo para Maria Madalena. Tomé também teve essa revelação quando ele disse o seguinte: olha, Senhor meu e Deus meu. Tá? Olhando para Cristo, Tomé entendeu que Cristo era o seu Deus. Uma revelação vinda do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: ele é o sumo sacerdote, santo e inculpável. Né? Então entendemos aqui que o escritor das epístolas aos Hebreus também teve uma revelação divina. O próprio Deus, ele dá o seu testemunho a respeito de Cristo quando ele diz assim: olha, ele é o meu filho amado, o meu filho amado. E para os seres celestiais olhando para Cristo diz o seguinte: ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então nós enxergamos aqui que nós temos a revelação de Deus para muitos personagens bíblicos, mostrando que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo ele é Deus. E isso é muito importante. Então, quando nós estudamos cristologia, nós temos que ter essa visão, tá? Que Cristo ele é o Filho de Deus. Cristo é o próprio Deus. Mas temos que enxergar a sua encarnação também. É o lado divino, mas nós temos que enxergar o lado humano de Cristo, a encarnação de Cristo. E dentro da doutrina cristã, a encarnação de Cristo, meus irmãos, é um dos maiores mistérios que nós temos dentro da Bíblia. Tá? Nós não temos todas as respostas a respeito deste acontecimento tão extraordinário que foi o nascimento virginal de Cristo, que foi a encarnação de Deus se limitando a um corpo humano, a um corpo de homem, tá? Então, o que nós precisamos para entender a divindade e a encarnação de Cristo? Nós precisamos da revelação do nosso Deus. Bom, então, como bons estudantes de teologia, e eu sei que você é, nós temos que buscar o maior número de revelações dentro da Bíblia a respeito da obra de Cristo, para que possamos, então, enxergar a divindade do nosso Salvador e enxergar o plano que há na vida de Cristo para a salvação da sua igreja. Então, dentro da cristologia, o primeiro tópico que eu quero avaliar com vocês é que é Cristo no Antigo Testamento. Tá? Então, para enxergar Cristo no Antigo Testamento, nós utilizamos algumas armas. E a primeira dela é a tipologia bíblica. Por quê? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver algumas figuras que são tipos de Cristo. O que é um tipo de Cristo? É alguém que simboliza Cristo. É alguém que, através de algo representativo, está tentando mostrar Cristo ou apontar para Cristo. Tá? Então, a tipologia ela tem esse papel. Ao olhar para alguns eventos, pessoas, situações do Antigo Testamento, esses eventos, pessoas e algumas situações estão tipificando Cristo, mostrando Cristo, tá? Então, por exemplo, quando nós olhamos para a figura de Adão no Antigo Testamento, Romanos capítulo 5, verso de número 14, diz assim: Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés.
tá? Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão, olha o que diz a Bíblia aqui, Adão era um tipo daquele que haveria de vir, ou seja, o Cristo, tá? E quando o Cristo veio, Cristo se tornou o quê? O antítipo, ou seja, o cumprimento, a realização daquele que era tipo, tá? O tipo, então, é a realização inicial e o antítipo é a realização do tipo. É o que está escrito em João, capítulo 1, verso 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo cumprindo aqui aquilo que era tipo no Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para a Antiga Aliança, nós vamos enxergar muitos tipos de Cristo. Por exemplo, quando você olha para alguns eventos, tá? Alguns eventos. Por exemplo, a serpente que foi levantada no deserto por Moisés. Tá? Então as pessoas adoeceram por causa do pecado. Ao olhar por conta do pecado, eles adoeceram. E ao olhar para a serpente, eles eram curados e não morriam. Tá? Então aquela serpente no deserto era um tipo de Cristo. Estava ali representando, mostrando aquilo que Cristo viria realizar no futuro, tá bom? Então, Cristo, ele realizou exatamente aquilo na cruz do Calvário. Ao olhar para Cristo na cruz, nós estamos doentes. E crer nele, nós somos sarados e não morremos e nós temos direito à vida eterna. Então, o tipo é a serpente, o antítipo é Cristo na cruz do Calvário. Algumas funções, os sacerdotes, os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, eles são um tipo de Cristo. E Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito, santo e inculpável. Ele é o nosso antítipo, tá? Porque ele é o cumprimento do sacerdócio perfeito. Algumas instituições, como por exemplo o tabernáculo. Ao olhar para o tabernáculo, nós enxergamos Cristo ali. Então Cristo ele veio ser o nosso tabernáculo eterno. Amém, meus irmãos? Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos que enxergar tipologia. Olhar para o Antigo Testamento e ver as figuras que mostram Jesus, mostram Cristo ali através da tipologia e Cristo cumprindo tudo aquilo que está no Antigo Testamento na Nova Aliança. Mas também, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos que analisar e encontrar Cristo de outras maneiras, não só através da tipologia, mas através também das profecias. Porque no Antigo Testamento existem profecias que mostram todo o propósito de Cristo para vir à Terra como nosso Salvador. O propósito completo nós enxergamos no Antigo Testamento. Obviamente que no início da Bíblia, as profecias a respeito de Cristo, elas são mais veladas, né? Ou mais discretas. E ao longo dos acontecimentos bíblicos, essas profecias vão ganhando corpo, vão ganhando mais detalhes, tá bom? Então, é como se as profecias de Cristo acontecessem ali um pouco de ordem cronológica, tá? No início um pouco mais velada e ao se aproximar do nascimento de Jesus, essas profecias elas vão se tornando aí mais específicas a respeito da vida de Cristo, do propósito de Cristo. Mas o fato é que nós encontramos no Antigo Testamento profecias da obra completa a respeito do projeto de Cristo. Por exemplo, encontramos no Antigo Testamento profecias a respeito do nascimento de Jesus. Isaías 53. Anote aí e leia aí na Bíblia para você ver que profecia extraordinária que é Isaías 53. Uma descrição perfeita de Cristo e dos objetivos de Cristo. Encontramos profecias a respeito da vida, não só do nascimento, mas sobre a vida de Cristo. Jeremias capítulo 23 e verso 5. Encontramos profecias a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Leia o Salmo 22, extraordinário, que fala da morte e da ressurreição de Cristo. Encontramos profecias a respeito da volta de Cristo. Olha, no livro de Jó, eu até anotei essa referência aqui, que no livro poético de Jó, nós encontramos profecias a respeito da volta de Cristo para buscar e salvar a sua igreja. Jó, capítulo 19, verso 25, diz assim:
Eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Olha que coisa extraordinária essa profecia a respeito da volta de Cristo aqui no livro de Jó. Então, o primeiro tópico aí para estudarmos cristologia é encontrarmos Cristo no Antigo Testamento. Meus irmãos, vale um ponto aqui. Nós estamos estudando aí os elementos da teologia bíblica ou da teologia sistemática. Todos esses estudos, teologia, cristologia, na próxima aula nós vamos falar sobre pneumatologia, a martiologia, enfim, todos esses estudos que nós vamos ver aqui ao longo dessas aulas, nós só estamos pontuando alguns pontos que nós encontramos dentro desses estudos. Mas o fato é que esses estudos são muito maiores e muito mais complexos e completos, tá bom? Aqui não dá tempo. Então, essa matéria é só para pontuar os elementos da teologia sistemática. Mas vocês vão estudar ao longo aí do seu curso teológico, vocês vão pegar matérias aí específicas a respeito de cristologia, específicas a respeito de soterologia, que é a respeito da salvação, né, de teologia, de bibliologia. Então vocês vão ter um tempo maior aí para aprender com um pouco mais de detalhes, tá bom? Então só estou pontuando aqui o que nós encontramos dentro desses estudos da teologia sistemática. Então, o primeiro ponto dentro da cristologia é a divindade de Cristo. O segundo, é Cristo no Antigo Testamento. O segundo ponto dentro da cristologia é a divindade de Cristo. Então nós temos que olhar para a Bíblia e enxergar a divindade de Cristo, entender que ele é Deus, tá? Então, nós jamais, como estudante de teologia, podemos limitar a divindade de Cristo, independente do período, independente da circunstância. Não podemos limitar a divindade de Cristo. Mesmo quando ele deixou a sua glória para se encarnar, a divindade dele permanece. Amém? Porque nós vamos encontrar no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, as pessoas se referindo a Cristo como Deus, como Filho de Deus, tá? Como o Senhor, tá? Que são figuras ou são linguagens atribuídas àquele que é Deus. Então, dentro da divindade de Cristo, nós enxergamos os atributos dele, tá? Quais são os atributos que mostram que Cristo é Deus? Primeiro, ele é eterno. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 3, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está falando de Cristo. Então, nós entendemos que Cristo, tá? Ele é de eternidade a eternidade passada e a eternidade futura. Não tem início de dias e não tem fim de dias. Não tem começo nem fim. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, a eternidade é atribuída à Trindade. E, obviamente, dentro da Trindade nós estamos falando do Filho de Deus, nós estamos falando de Cristo. Cristo ele é onipotente, ou seja, pode todas as coisas, atributo dele. Cristo é onisciente, ou seja, conhece todas as coisas. Cristo ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. O que nós precisamos entender aqui é que quando Cristo encarnou, ele respeitou o seu desenvolvimento humano. Tá? Então não é que Cristo deixou de ser onisciente, deixou de ser onipresente, deixou de ser onipotente, mas Cristo respeitou a sua humanidade também. Ele não se tornou um Deus menor, ou ele não deixou a sua divindade. Ele simplesmente respeitou também a sua humanidade. E nós temos que ter essa visão exata a respeito da divindade de Cristo. Porque Cristo, como homem, não estava em todos os lugares. Cristo, como homem, ele estava limitado à geografia, estava limitado ao tempo. Tá? Mas por que ele fez isso? Porque ele respeitou o seu desenvolvimento humano. Tá? Desde a sua infância até o dia em que ele morreu. Cristo respeitou o seu desenvolvimento humano. Então, quando a gente estuda a divindade de Cristo, nós temos que enxergar os seus atributos e nós temos que olhar também para aqueles que testemunharam a respeito da divindade de Cristo. Por exemplo, o povo. Mateus capítulo 8, verso 2, relata que o povo testemunhou a divindade de Cristo.
um homem leproso, ao ouvir o sermão da montanha, e ali tinha uma multidão reunida, um homem leproso, ele entende que Cristo ele é maior do que a lei. Então, ele, pela lei, não poderia descer no meio da multidão porque tinha lepra. Então, por ser leproso, ele tinha que estar excluído da multidão. Porém, ele entende que Jesus é maior que a lei, ele vai para o meio da multidão, ao encontro de Jesus, e quando chega lá, a Bíblia diz que ele se ajoelha e adora a Cristo. E nós entendemos que o judeu só adorava Deus. Então, o povo, Deus deu testemunho de que Cristo era divino. Os discípulos deram testemunho. Quando você lê o Evangelho de Marcos, o evangelista vai iniciar o seu texto dizendo o seguinte: olha, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, mostra a sua divindade. E o que eu acho extraordinário é que os próprios demônios deram testemunho de que Cristo era o Filho de Deus. Vou dar um exemplo, tem vários. Um exemplo, Lucas capítulo 4, verso 41, diz assim: além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabia que ele era Cristo. Então, o próprio demônio dava testemunho de que Cristo é o Filho de Deus. Muito interessante. O próprio Deus deu seu testemunho a respeito de Cristo quando disse no Monte da Transfiguração: Esse é o meu Filho amado. O próprio Cristo, ao se referir a ele, deu testemunho que ele era Deus, que ele era um ser divino. Quando ele diz assim: olha, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai, eu sou o Filho de Deus. Então o próprio Cristo testemunhou a respeito da sua divindade. E também, para olhar para a divindade de Cristo, além dos atributos, além dos testemunhos, nós temos que olhar para os ofícios. O que Cristo realizava que mostrava que ele era um ser divino, que ele era o Filho de Deus? Colossenses capítulo 1 diz que ele é o Criador. Né? Então, Paulo aqui entendeu que Cristo é o Criador. E quem é o Criador? É Deus. Hebreus capítulo 1, o escritor aos Hebreus, ele entendeu que Cristo é o sustentador de todas as coisas. Ou seja, ele pode todas as coisas. Mateus capítulo 9, o evangelista entendeu que ele é o perdoador de pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Quando nós lemos em João capítulo 6, diz que ele é o ressuscitador. O único que tem esse poder é o próprio Deus para ressuscitar os mortos. Timóteo capítulo 4, Timóteo capítulo 4 diz que ele é o justo juiz, ou seja, o único que pode ser juiz é o nosso Deus. O justo juiz é o nosso Deus. E tem um outro exemplo que eu acho maravilhoso, irmãos, que mostra o ofício de Jesus, é quando nós estudamos um pouquinho a respeito daquele homem que há 38 anos estava enfermo e ele se encontrava lá no tanque de Betesda, né? Por quê? Acreditavam que lá no tanque de Betesda um anjo descia, tocava as águas e o primeiro a entrar nas águas era curado. Então aquele homem estava enfermo há 38 anos e estava lá no tanque de Betesda há muitos anos tentando a sua cura. Então aquele homem tinha uma doença no corpo físico, aquele homem tinha uma doença na alma. Por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém o ajudava a entrar no tanque para ser curado. E aquele homem tinha uma doença religiosa, porque ele estava preso naquela liturgia há muitos anos. Olha, para ser curado, eu tenho que estar aqui no tanque de Betesda e eu tenho que entrar quando o anjo tocar as águas. Então ele tinha uma prisão espiritual religiosa, ele tinha uma prisão na alma, porque era um homem amargurado, porque não tinha ajuda de ninguém, e ele tinha uma prisão no corpo físico. Por quê? Porque estava doente fisicamente. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus cura ele de tudo isso com uma simples palavra. Queres ficar são, ou quer ficar curado, ou quer ser curado? E aquele homem diz que sim, e Cristo cura ele. E posteriormente, Cristo encontra aquele homem no templo e diz o seguinte para ele: olha, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Cristo perdoou aquele homem. Então nós entendemos que o perdão de Cristo, Cristo é perdoador, Cristo é sustentador, Cristo é o Criador, Cristo, ele é o nosso Deus. Então, quando Cristo encontra aquele homem, perdoa os pecados dele, cura a doença no físico, cura a doença na alma e cura a doença no espírito. Cura o homem por completo. Isso é extraordinário. É o ofício do nosso Deus. Meus irmãos,
Quando nós falamos também aqui sobre dentro da Cristologia, nós estudamos a humanidade de Cristo. Isso é muito importante, tá bom? Lucas, capítulo 2, verso 40, diz que o menino crescia e se fortalecia, e enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, dentro da Cristologia, além de estudar a divindade, nós estudamos a humanidade também. E a Bíblia diz que Cristo, ele crescia, se desenvolvia em graça e em sabedoria. Então, nós entendemos aqui, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dar relatos que Cristo respeitou a lei do seu desenvolvimento humano. Nós vamos ver a mãe de Jesus grávida, Maria grávida. Nós vamos ver quando ela deu à luz o nascimento de Jesus. Nós vamos ver também a genealogia de Jesus, tanto por parte de pai José, quanto por parte de mãe Maria. Nós vamos ver que Jesus, ele era filho de um carpinteiro. Jesus, ele se submeteu às leis de um desenvolvimento normal humano. Jesus, ele se submeteu a isso por conta do seu propósito, tá bom? Nós vamos ver que Cristo ali apresentou aspectos humanos que só os seres humanos têm, como, por exemplo, ficar triste. Cristo se entristeceu. Cristo se cansou, a Bíblia diz que Cristo se cansou, a Bíblia diz que Cristo chorou. Tudo isso é humano, né? E mostra a humanidade de Cristo. Agora, quando nós estudamos a humanidade de Cristo, o mais importante de tudo é nós entendermos o porquê que Cristo se tornou homem, por que ele se encarnou, tá? Isso é muito importante. Então, vamos à resposta. Cristo se tornou homem porque o Cristo é o nosso sacrifício. Ele é o nosso sacrifício, meus irmãos. E como o nosso sacrifício, ele fez remissão dos nossos pecados. Por que é tão importante a humanidade de Cristo? Por que é tão importante ele se tornar homem? Porque ele é o nosso mediador, tá? Hebreus capítulo 4, verso 15 diz isso. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Tá? A diferença é que ele foi tentado, porém sem pecado. E como ele não pecou, como ele venceu, ele pode ser o nosso mediador, ele pode interceder, ele sabe pelo que nós passamos. Tá? Então, está aí mais um ponto da importância do porquê Cristo se tornou homem. E o terceiro ponto aqui é porque ele é o conquistador da morte. Tá bom? Quando Cristo morreu, porém quando Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Bem, ele morreu como homem, mas ele venceu a morte porque ele ressuscitou. Isso é maravilhoso. Então, aquilo que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco também. E isso é extraordinário. Tá? Então, qual é a importância da humanidade de Cristo? É importante porque ele se tornou o nosso sacrifício. É importante porque ele é o nosso mediador. E é importante porque ele venceu a morte. E nós vamos vencê-la também. Amém, meus irmãos? Mais um ponto dentro da cristologia, a morte de Cristo. Falamos de Cristo no Antigo Testamento, falamos da divindade de Cristo, falamos da humanidade de Cristo. Agora vamos falar um pouco da morte de Cristo. Lembrando que dentro da sua divindade e humanidade, Cristo realizou ensinos maravilhosos e Cristo realizou milagres extraordinários. Ensino como o Sermão da Montanha e milagres como quando ele ressuscitou Lázaro, tá? Um milagre fora de sério, extraordinário, tá? Para acrescentar a nossa fé. Mas o fato, meus irmãos, é que tudo isso é muito importante. Mas a missão mais importante do Cristo encarnado foi a sua morte. A morte de Cristo, tá? Então é por isso que ela é muito importante dentro do nosso estudo. Porque Cristo ele morreu pelo pecado do mundo, tá bom? Cristo morreu pelo pecado do mundo. É isso que diz lá em Marcos 10, 45, quando ele diz que ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos, tá bom? Então, o que Cristo proclamou na cruz quando ele morreu? O que Cristo estava anunciando ali? Cristo estava anunciando perdão. Primeira coisa que nós entendemos é que Cristo estava anunciando e pregando perdão na cruz do Calvário. Cristo estava pregando também o paraíso, o céu, tá? Que através da sua morte nós teríamos o perdão do nosso pecado e teríamos direito ao céu. É como se Deus e o homem,
um tivesse de costa para o outro. Tá? Quando Cristo morre na cruz, perdoa os nossos pecados, paga o preço, tá? Se faz justo, nos torna justos diante de Deus. É como se Deus voltasse o seu rosto para o homem para que nós pudéssemos ter comunhão com ele. E agora, qual é o papel do homem? É voltar pela fé o rosto para Deus, para essa comunhão e aliança ser perfeita e maravilhosa, e um dia nós morarmos juntos no céu. Então a cruz, ela prega o perdão, a cruz, ela prega ali o paraíso, o céu. Só que prega muito mais. A cruz, meus amados, ela prega a expiação também. A expiação, porque quando nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 21, nós vamos ler o seguinte: Deus tornou o pecado por nós, que não tinha pecado. Perdão, capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tá? A visão que você tem que ter aqui é que Cristo te purificou de um crime. O pecado era um crime que te levava à morte. Cristo te purificou deste crime, deste pecado. Ou seja, ele se fez por expiação, né? Ele se tornou a nossa expiação. Ele também, a cruz também, ela prega a redenção. Tá? Mateus capítulo 20, verso 28, diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Tá bom? Então é como se a redenção, a palavra redenção aqui, ela quer dizer comprar de volta. Tá? É como algo que não tem muito valor, algo que ninguém quer, e Cristo vai e compra. Tá? Ele nos redimiu. Tá? Redenção. A cruz prega a redenção. E a cruz prega também reconciliação. É o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, quando diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós temos hoje o direito a uma reconciliação, uma comunhão harmoniosa com Deus. E isso é muito importante e isso é extraordinário, meus irmãos. E por último, dentro aqui da cristologia, nós vamos ver e falar um pouco também sobre a ressurreição de Cristo. Só recapitulando aqui os pontos que nós estudamos, dentro da cristologia nós olhamos Cristo no Antigo Testamento, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a morte de Cristo, que é muito importante para que possamos compreender, e vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo. E para falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo, meus amados, eu quero ler aqui 3 passagens bíblicas. É uma leitura um pouco extensa, mas que vai desenhar aqui para nós, de forma muito clara, o que representa a ressurreição de Cristo. Porque se nós tivermos que elencar ali o que é mais importante, a morte ou a ressurreição, não tem como definir. As duas são importantíssimas. A morte tem um poder de pagar o preço pelos nossos pecados e fazer com que o véu se rasgue para que possamos ter um livre acesso a Deus. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Só que a ressurreição de Cristo também, ela mostra que Cristo venceu a morte e aquilo que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco também. E mostra o papel e o amor de Deus pela humanidade. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, ela vem aí para fechar um ciclo de um objetivo de Cristo na salvação do homem muito extraordinário. E mostra aí o seu amor, a sua grandeza, né, no seu plano para salvar o homem. Então eu quero ler aqui um texto muito conhecido, que está lá em Gênesis, capítulo 3, e verso de número 22 até o verso de número 24, que vai mostrar um pouquinho do que eu quero desenhar aqui sobre a ressurreição de Cristo, que diz assim, olha, eu vou ler. Então disse o Senhor Deus, Gênesis capítulo 3, verso 22. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden.
para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Nós lemos aqui esse texto, que é um texto bem conhecido nosso, que vai mostrar aqui que, por conta do pecado do homem, né, do pecado lá no jardim de Adão e Eva, um dos juízos de Deus decretou ali vários juízos, mas um dos juízos foi que o homem seria expulso do jardim, tá? E ao ser expulso do jardim, Deus colocou ali querubins na porta do jardim e uma espada flamejante, né? Que essa espada representa a justiça de Deus. Então, entenda o cenário aqui. O homem estava dentro do paraíso, estava dentro do jardim do Éden, o paraíso, tá? Quando o homem pecou, Deus pegou o homem e colocou para fora do jardim, porque o homem não podia estar dentro do jardim, porque lá tinha o fruto da árvore da vida, né? E o homem não podia comer novamente desse fruto por conta do seu pecado, porque o homem perdeu o direito a uma vida eterna ali por conta do pecado. Vamos entender. Então, o homem estava dentro do jardim, pecou e foi colocado para fora do jardim. Por quê? Porque dentro do jardim tinha essa árvore que representa o próprio Deus, representa a eternidade, tá? E Deus estava dentro do jardim, dentro do paraíso. A Bíblia nos mostra isso, que Deus ia todos os dias ali. Então o homem não podia mais estar na presença de Deus por conta do pecado. Então ele é colocado para fora. E os querubins é colocado ali na porta para proteger, tá? Deus está dentro, querubim na porta e o homem pro lado de fora. Estamos longe da presença de Deus. Não podemos estar no mesmo ambiente de Deus. E esse cenário ele vai ser desenhado também na lei de Moisés. Na lei de Moisés. Quando nós lemos lá em Êxodo, capítulo 25, verso 16, que Deus vai dar aqui as diretrizes para a construção da Arca da Aliança, que ficaria no lugar, no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, ou no lugar santíssimo, tá? A gente vai ver o mesmo desenho, Por quê? Olha o que diz o texto. Então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Com 2 querubins de um lado, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Amém? Os querubins devem ter as suas asas estendidas para cima, cobrindo elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então vamos ver o desenho aqui agora. Gravaram o primeiro desenho? O paraíso está Deus, o querubim está na porta e o homem está fora porque foi expulso do jardim do Éden. Aqui nós vamos ver o mesmo cenário. Dentro do lugar santo, do lugar santíssimo, era para construir uma arca, a arca da aliança, tá? Então, como que tinha que ser essa arca? Era um baú que tinha uma tampa, a tampa do propiciatório, e em cima da tampa 2 querubins. Olha a figura do querubim aqui. Um de frente para o outro, olhando para baixo, olhando para a tampa. Tá? Então, dentro desse baú, dentro da arca, o que que tinha? As tábuas da lei, a vara de Arão e o maná, tá? O maná. Então, o maná, ele representa aqui a provisão de Deus para o povo lá no deserto, mas por conta da desobediência do povo, porque era para o povo ter entrado na terra prometida, e o povo, ele não quis entrar, então ficou peregrinando 40 anos no deserto. Tá? Então, tinha o maná que representa essa desobediência ou fé em Deus, tinha aqui a vara de Arão que representava ali uma revolta do povo também com relação à liderança e o sacerdócio de Arão, e tinha ali as tábuas da lei, que representa ali que Deus precisou da lei para mostrar que o homem era pecador. Então, dentro da arca tinha
3 símbolos da ação de Deus, mas que mostrava o pecado do homem, tá? Representava o pecado do homem. Então esses símbolos eles estavam cobertos por uma tampa, separados por uma tampa, porque em cima da tampa tinha quem? Os querubins. E entre os querubins estava a presença de Deus. O próprio Deus disse isso: olha, eu vou estar entre os querubins, tá? Eu vou estar entre os querubins. Então estava Deus, os querubins, protegendo aquilo que representa o pecado do homem. É o mesmo desenho. O pecado do homem dentro da arca, a tampa com os querubins protegendo e separando, e Deus na outra extremidade. Nós vamos para João capítulo 20, verso 11 ao 14. Tá? Grave aí esse desenho na sua mente que eu estou mostrando aqui para os irmãos para a gente entender essa analogia, tá bom? João capítulo 20, verso 11 e até o versículo 14 diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Olha os anjos aqui. Sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés, à extremidade. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei aonde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Então, olha que figura extraordinária aqui, meus irmãos. Nós temos a figura aqui do anjo de novo, tá? Igual nós desenhamos nas 2 imagens anteriores. Nós temos a figura do homem, tá? Nós temos a figura do homem no mundo. Mas agora nós temos a figura do Cristo ressurreto. Agora Cristo não está mais no paraíso. Cristo não está mais entre os querubins, porque é Deus, tá? E o homem separado dentro da urna. Agora Cristo está do nosso lado, porque a Bíblia diz que quando Maria, né, olhou, Cristo estava ali, né? Nisso se voltou e viu Jesus ali em pé. Aonde Jesus estava? Do nosso lado, tá? É como se Cristo tivesse saído, é como se Deus tivesse saído de dentro do paraíso, de dentro do jardim do Éden, passasse pelos querubins e pelos anjos e viesse ao encontro do ser humano. É como se Deus tivesse saído de dentro ali do lugar santo e santíssimo, tá? Atravessasse a tampa do propiciatório e chegasse aonde estava ali o maná, aonde estava as tábuas da lei, a vara de Arão, porque representa ali o homem. Tá? Agora, Cristo, ali no sepulcro, ele já não está do outro lado, ele está do nosso lado. Tá? É como se Cristo tivesse vindo nos buscar, ele nos resgatou, ele nos redimiu para que pudéssemos estar com ele. Amém? Então, que você possa compreender esse estudo que fala muito da importância da ressurreição de Jesus. É por isso que a Bíblia nos ensina que não foi nós que fomos ao encontro de Jesus, senão Cristo que veio ao nosso encontro. Cristo veio nos resgatar. Cristo veio nos redimir. Ele veio ao nosso encontro. Então, quando nós estudamos cristologia, nós temos que enxergar essa ação extraordinária e maravilhosa por parte de Jesus. É por isso que todas as coisas são por Ele, todas as coisas são para Ele. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso resgatador, o sumo sacerdote santo e inculpável. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, também, dentro da nossa matéria, fala, além desses pontos que nós falamos aqui, Cristo no Antigo Testamento, a divindade, a humanidade, a morte e a ressurreição de Cristo, fala sobre o sacerdócio de Cristo, tá? A ascensão e o sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque Cristo ele foi assunto aos céus, ou seja, ele voltou para o seu lugar de origem e agora ele está intercedendo pela igreja como um sumo sacerdote. Então eu vou finalizar a nossa aula aqui, mas eu vou deixar no grupo do WhatsApp uma aula que eu já gravei, que está falando especificamente sobre o sacerdócio de Cristo. É uma aula inteira para falar sobre o sacerdócio de Cristo. Então eu vou deixar ela para os irmãos também lá no grupo do WhatsApp, que vai trazer um complemento aí à aula de Cristologia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida,
Espero que você tenha aproveitado aí, aprendido. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá no grupo do WhatsApp. Se você tiver alguma pergunta, coloca lá no grupo do WhatsApp que eu respondo para os irmãos com o maior prazer, tá bom? Então, até uma próxima aula que eu vou estar gravando e vou estar postando lá tanto no WhatsApp quanto no canal do YouTube do nosso Instituto Bíblico de Paulínia, tá bom? Vou estar postando esse material lá, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Tchau.